Primeira leitura da Parashá de Tetzaveh, e você, diz Hashem para Moshe, vai ordenar ao povo de Israel, vão pegar para você um azeite de oliva puro, limpo, katit, amassado lamaor para a luminária, para acender a lamparina sempre. Existe uma explicação racídica que Hashem está falando para Moshe, você que vai ordenar o povo de Israel, você que vai unir, Tzavta, vai unir o povo de Israel com Hashem, unir entre eles, isso vai trazer uma luz para você, vão trazer para você um azeite, tem toda uma explicação profunda sobre isso, mas voltando para o literal, zar quer dizer sem nenhuma borra, como a gente estudou em uma certa Menachot, que ele pegava no início da árvore, lá em cima, pegava uma azeitona, tirava um pouquinho do azeite, fazia de uma maneira muito refinada o azeite para a menorá, para o candelabro. Katit, essas azeitonas ele amassava num tipo de amassador e não moía no moinho, para que não tenha borra. Depois que ele tirava a primeira gota, né, a primeira saída de azeite, aí colocava no moinho e moía. E esse segundo azeite já era passulo para menorá, não servia para o candelabro, servia para menachot, para sacrifícios que levavam trigo e azeite. Como está escrito, katit lamaor, tinha que ser amassado e não moído justamente para luminária, mas para menachot pode ser também moído, mesmo que tenha um pouco de borra. Para acender uma vela sempre, ou seja, acender até que ela está subindo. A palavra lehalot é acender no sentido de subir. Ou seja, que a chama vai subir sozinha, vai subir por si só. Tamid, o que quer dizer sempre? Na verdade, toda noite. Né? Já que era toda noite que acendia, por mais que não era 24 horas, como toda noite era aceso, se chama isso aqui de tamid, de frequente. Assim como a gente vê, por exemplo, o korban, que é chamado olat tamid, por mais que era uma vez por dia, não fazia toda hora o sacrifício, mas como era todo dia, então ganha uma frequência, que é uma lição gigantesca para o nosso serviço a Hashem. A gente pode às vezes estar trabalhando, estar fazendo outras coisas, mas se todo dia ou todo momento a gente estuda, a gente faz reza, etc., a gente está sempre servindo a Deus no final das contas. A mesma coisa no Korban de Mincha, de Habitim, está escrito Tamid, e também era feito metade de manhã, metade de noite. Sim, o que Tamid quer dizer frequentemente, todo dia, num período fixo, mas não quer dizer 24 horas. Agora, o pão das facetas, que ficava o tempo inteiro ali na mesa, lá está escrito Tamid, lá realmente ficava de semana em semana e ficava o pão ali o tempo inteiro. Onde você vai acender a menorá? Be'ohel moed, na tenda sagrada, na tenda fixada para Deus pairar a presença dele, do lado de fora da paróquia, que ficava sob o testemunho, ou seja, do lado de fora do Kodesh da Paixão Santa, vai preparar ele, Aharon e seus filhos, da noite até amanhã, ou seja, a noite inteira perante Deus, uma regra eterna para todas as gerações do povo de Israel. Merevad Boker, ou seja, você tem que botar a quantidade de azeite suficiente para ficar a noite inteira. Ramim fizeram uma conta e deu meio log, que é um revit, que a gente fala um quarto de log, 36 ml, meio log seria 2 de revit. Para as noites de TV, que são mais compridas no inverno, e obviamente para todas as noites deixava a mesma coisa, meio logo, e se sobrasse um pouco não tem problema se ficasse aceso um pouco mais. Colocavam toda noite a medida suficiente para ficar na maior noite em Jerusalém. E você deve aproximar para você, puxar para você Aaron, seu irmão, e os seus filhos com ele de dentro do povo de Israel para servirem para mim. Aaron, Nadav, Abiú, Elazar e Tamar, os 4 filhos de Aaron. O que quer dizer? Você vai aproximar depois que você montou o Mishkan, agora você deve chamar os Kohanim para servir no Mishkan. Você vai fazer roupas sagradas para Aaron e seu irmão, lechavod letefaret, para honra e beleza. E você deve falar, interessante que a nossa parashá não está escrito o nome de Moshe, o tempo inteiro fala e você, e você, e você. Um dos motivos é porque o Moshe Rabbeinu falou, na questão do pecado do bezerro de ouro, ele falou para Hashem, apaga meu nome do livro, você não vai salvar. Então não apagou totalmente, apagou dessa paraxá, mas ao mesmo tempo aqui a gente tiver a essência de Moshe que está disposto a apagar o seu nome para salvar o povo, e por isso que a expressão usada aqui é você Moshe, a expressão mais forte da essência. Você vai falar para os sábios de coração, pessoas que têm um profissionalismo bom, que Deus, eu preenchia eles de espírito de sabedoria, Hashem fala, e eles vão fazer essas roupas de Arão para santificá-lo, para servirem para mim. Lehahano. Santificar para servir para mim, ou seja, você deve santificá-los para, através das roupas, eles vão se introduzir no trabalho de serviço a Deus. Ou seja, só vai, quando veste as roupas, isso vai ser o momento que vai ser transformá-los eles em Cohen, falava Keuná, exatamente, de serviço, senteria em lazo. E essas são as roupas que os profissionais farão, o Roshen, o Efod, o Meir, o Ketones, o Tarbet, a Mitznef, o Avnet,
vão fazer roupas sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para servirem para mim. O Kohen Gadol, 8 roupas, os Kohanim comuns, no caso, os filhos de Arão, 4 roupas, como vai explicar tudinho na continuação. Roshen é um enfeite em direção ao coração, que é o famoso peitoral que vai explicar na continuação. Efod, diz Urashi, eu não escutei e não encontrei na Braita a explicação de como era a montagem desse efod, como ele era feito. Meu coração diz, hoje a minha lógica diz Urashi, que ele era como se fosse um avental por fora, com um cinto para amarrar aqui, a largura como a largura da costa de um homem, igual o sinar, igual o tipo de avental que as mulheres, as ministras, quando vão montar no cavalo, elas colocam atrás uma questão de descrição. Assim era feito embaixo, assim como a gente fala que Davi estava amarrado com o efod, ou seja, eu entendo que o efod tem um cinto que amarra. E eu não posso falar que é só um cinto, porque está escrito, você vai colocar sobre ele o efod e depois vai amarrar com o resto vai efod, ou seja, tem a roupa e tem o amarrar, não é só um cinto, não pode ser que efod é só um cinto. Como o Uncas traduz, na corda do efod, ou seja, você vê que o resto é essa cinto que o efod é feito, o efod é outra coisa. Então, o efod precisa ser esse avental que ficava do lado de trás do Kohen. E não dá para falar que por causa dos ombros que tinha nele chamado de efod, que ele era conectado aqui, porque também está escrito kitfod a efod, os ombros do efod, ou seja, tem o efod, tem o cinto do efod e tem os ombros. Sinal que cada coisa tem o seu nome aqui. O reshev, que é o que se amarra, o efod é uma coisa e os ombros é outra. Por isso que eu digo que o nome efod é pelo avental. Como é que combina a palavra efod? Porque ofdo, ele enfeita ele veste, ele enfeita com aquele avental. Já o reshev é a cinta que fica em cima e os ombros que ficam fixados nele, como já vamos explicar na continuação também. Mais uma coisa que meu coração diz, que tem uma prova, que isso é uma roupa, como tradução do Yonatan, que traduziu o Pasuk David Hagur Efod Bad, que estava amarrado com Efod Bad, ele traduz Kardut de Boots, uma roupa de linho. Ou seja, a palavra Kardut é a mesma palavra usada para Meilim, que é uma roupa, no caso de Tamar. Então você vê que é uma roupa mesmo, não é só um cinto, só uma partezinha, é uma roupa mesmo, no caso, um avental que ficava na parte de trás. Meir é como se fosse uma bata, essa também é o ketonet, só que o ketonet é próximo da carne e o meir é a bata, que é colocado por cima. O que quer dizer o ketonet, que é feito de tashbetz? Ele é feito de vários quadrados com enfeite. Esses mishbetzot são como se fossem quadrados feitos de enfeites de ouro, igual como se chama os lugares, os buracos onde colocam as pedras preciosas. Então a mesma coisa, uma roupa que é feita de vários quadrados, mishbetzot zahav, que vai combinando, vai montando uma coisa com outra. Mitznefet é um tipo de kippah, de chapéu, que é chamado kufia em francês. Ele chama aqui de mitznef porque ela era enrolada. Em outro lugar chama isso de migbaot e traduz kovaim, que é exatamente chapéus. Veavnet, essa sim é o cinto que é colocado sobre o cotonet, sobre a roupa superior, e o efod é colocado sobre o meir, como a gente vê na ordem que vai, quando a gente for estudar sobre a ordem como era vestido, fala, colocou sobre ele o cotonet e amarrou com avnet, colocou sobre ele o meir e colocou o efod. Então, primeiro tem a túnica que tem contato com a pele, e aí tem o cinto, depois tem o sobretudo e o efod, que é o avental amarrando. Bigdei Kodesh, roupas sagradas, ou seja, você deve pegar da doação que foi sagrada, que foi dada para Deus, vai fazer essas roupas. E eles, os profissionais, vão pegar o ouro e o techel, o targamanto, o lachani, que são 3 tipos de lã, de tecido pintado de várias cores, tingido de várias cores, e o linho. Esses sábios do coração que vão fazer a roupa, vão pegar das pessoas que estão doando o ouro e os tecidos para fazer a roupa. E vão fazer o efod, como que vai ser? De ouro, techel, targamanto, lachani e sheshmozar, o linho torcido. Maseh Roshev era tecido de uma maneira que ficava um desenho interessante de um lado e outro diferente do outro. Verso Etafod, diz Urashi, se eu vim explicar como fazer o efod e o roshen, que é o peitoral, pela ordem dos versículos, então a explicação vai ficar em várias partes. A pessoa que vai ler vai errar na hora de juntar. Por isso eu prefiro escrever totalmente como é que é, para que o leitor corra nessa explicação e entenda de uma vez, e depois eu vou mostrar como cada passuco está falando aquilo que eu expliquei, diz Urashi. O efod é feito como um avental, como as mulheres usam,
quando vão cavalgar no cavalo, ele colocava do lado de trás, na altura do coração, embaixo das suas axilas. A sua largura era como a largura de um ser humano, um pouco mais, chegava até os pés. Então ele era comprido, e o reshev que está amarrado nele, que era o cinto, está amarrado nesse lado aqui, na largura do feito também tecido. Então ele continua ao ponto de poder amarrar aqui na frente. E os ombros que estão amarrados nesse reshev, um da direita e um da esquerda, vêm da parte de trás do Cohen, exatamente nas duas extremidades da largura desse avental. Quando ele levanta, eles transformam em duas alças, vamos chamar assim, dois ombros, como duas alças que estão feitas também da espécie do efod, compridas o suficiente para passar daqui pelo pescoço e dobrar aqui um pouco embaixo do ombro. E tinha umas pedras de shoam, pedras de ônix fixadas nelas, uma no ombro direito, uma no ombro esquerdo, com uns misbetzot, que era um quadrado, um espaço colocado próximo do ombro, e também cordas de ouro fixadas nos dois anéis do rosto do peitoral, nos dois extremos da sua largura superior, uma da direita e uma da esquerda, e duas pontas das cordas ficavam fixadas nesses quadrados, que ficavam aqui no final desse ombro da direita e do outro lado, e assim também duas no lado esquerdo, fixadas nesse quadrado do lado esquerdo. Então o rosto no peitoral ele fica pendurado com essas misbetzot do efod, com esses quadrados que estão ali no coração, e tinha mais dois anéis embaixo, nas extremidades de baixo do peitoral, e ali tinha também dois anéis nos ombros do efod também, além aqui de cima, tinha mais dois anéis aqui para prender com a parte de baixo, né, que está conectada com esse resto, com essa cinta do efod. Os anéis do Roshen ficavam próximos dos anéis do efod, um em cima do outro, e através de um fio, unia eles através de um fio de techelet, fixado, né, fincado nesses anéis do efod e do Roshen, para que o Roshen no peitoral fique preso no efod e não fique se movimentando, indo e voltando, ficar preso quando o Kohen Gadol estivesse vestindo o peitoral. Então a gente falou que o efod é feito de ouro, techelet, gaman, tolachani e linho. Então você tem aqui cinco tipos. Então você tem 6 fios mais um fio de ouro com cada um. Você tem o techelet, que é o lã, 6 fios de lã com mais um fio de ouro. O argaman, que é um lã de outra cor, o tolachani, o xismosad, que é o linho. Então esses 4 aqui, 6 fios dele mais um fio de ouro para cada um, fica então 4 vezes 7, 28. Era um fio feito de 28 fios, ou seja, uma coisa bem grossinha, bem interessante, bem bonita. Assim está explicado na Maserhet Yomá, e a gente aprendeu isso do passuco que fala que eles deixavam fino o ouro para fazer esses fios de ouro dentro do tchel, dentro do argamã, ou seja, misturado com os 6 fios de lã, de linho, de lã de uma cor, de lã de outra cor, tinha um fio de ouro ali trançado com cada tipo e tipo. Maser Roshev, o Rashi fala, eu já expliquei em Parashat Trumá, que é quando o tecido é feito de um lado de um jeito e do outro lado outro desenho, que não é igual. 2 ombros presos nele, no efod, nesse avental, nas suas extremidades ele vai ser unido. Ou seja, o avental fica embaixo e esse resto do efod, que é o cinto, ela é presa igual como das mulheres. E do lado da costa do Kohen tinha presas nesse resto, nessa parte da cinta do avental, você tinha mais 2 fitas largas, uma de cada ombro, para poder passar, dobrando até chegar aqui até o peito, e através que amarrava com os anéis do Roshen, eles ficavam ali presos, não caía, né? Prendia exatamente no peitoral, amarrava o fio ali na misbetz, naquele quadradinho, onde prendia nos anéis do peitoral, como está explicado depois. E elas ficavam na altura ali, mais ou menos, do ombro, e com 2 pedras de ônix presas neles, como a gente já explicou também. Nas 2 extremidades, na largura do efod, porque a largura dele não chegava somente na altura do Kohen, e chegava, né, dobrando aqui, até mais ou menos a altura do cotovelo, que é chamado Kodish, porque está escrito que não podia amarrar no lugar do suor, né, no lugar da axila, então não podia ser nem acima do cotovelo e nem embaixo na cintura, e sim ficava exatamente aqui na altura do cotovelo, que é a mesma altura que a gente usa o gartel hoje em dia também. Verrubar será conectado, ou seja, o efod será conectado com esses 2 ombros com costura, ou seja, não vai ser no tecido dele já. Faz separado esses 2 ombros, 2 partes, alças que vêm por aqui, para
costurar elas depois. Diferente da cinta que era já dele mesmo, como vamos ver na continuação. Agora a cinta do efod, como o ato dele vai ser, ou seja, o mesmo tecido, ouro, terreira, pergamano, tudo igualzinho. Essa cinta que através dele ele enfeita, ele amarra, ele coloca bonito, por isso que eles chamam isso de afudator, está sobre ele, que está ali em cima da borda do avental. Esse é o cinto que nasceu como o ato dele, igual como você faz o próprio avental, que é 5 espécies e o ouro misturado com cada um, a mesma coisa também essa parte, porque vai ser dele mesmo o tecido e não feito separado o tecido e depois costurado com essas alças de cima. Você vai pegar as 2 pedras de ônix e vai colocar sobre eles os nomes dos filhos de Israel, que é os nomes dos filhos de Jacó, as 12 tribos. 6 dos 12 tribos você vai colocar numa pedra e os outros 6 que sobraram na segunda pedra, na ordem que eles nasceram. Que Toldotam, como eles nasceram, Reuven, Shimon, Levi, Yudá, Dan, Naftali, assim, numa pedra, e na segunda pedra, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Yosef e Binyamin. Binyamin era escrito com Yud no finalzinho também, completo, como está escrito quando ele nasceu. Total, 25 letras em cada uma das 2 pedras de ônix. Como que era feito essas letras? Maser Harash Even era esculpido na pedra, Piturei Rotan, de uma maneira como um carimbo. Você vai fazer essas 2 pedras sobre os nomes dos filhos de Jacó e 12 tribos, e elas eram colocadas através das quadrados de ouro. Você vai fazer elas. Vamos já ver os detalhes no Rashi. Maser Harash Even é um ato de um profissional que mexe com pedra. Então a palavra Harash está ligada a Even, está conectado. Por isso que a pontuação é com patar, nuresh. Assim como Harash Etzimo, que é aquele que mexe com madeira, é o que sabe esculpir, que sabe mexer com madeira, o marceneiro. Harash Barzel, já estão conectados e estão com patar na palavra. Se fosse Harash com kamatz, nuher e noresh seria o ato e não a pessoa, não a profissão de esculpir na pedra. Aqui está falando da pessoa, né, da profissão. Piturei Rotam, como a tradução do Unclus, uma escrita bem clara, como feitos de um selo, eles eram, né, para dentro as letras, igual como faz os selos das cartas, de um jeito que a letra fique bem clara, bem explícita. Al-Shemot, sobre os nomes, como querendo falar com os nomes, né? Era gravado com esses nomes. Musabot, elas eram cercadas através desses quadrados, ou seja, Musabot cercadas, as Mishbetzot eram onde encaixavam essas pedras de ônix, ou seja, as pedras ficavam cercadas pelos encaixes de ouro, porque no ouro ele fazia um local para colocar a pedra, como se fosse um buraco, exatamente do tamanho da pedra, e fincava ali, né, afundava ali nesse local. Então, esse misbetz de ouro, esse espaço envolvia a pedra e unia os ombros, né, esses ombros, as alças do efod. Você vai colocar as 2 pedras sobre os ombros do efod, pedras de lembrança do Bnei Israel, as 12 tribos, e Aharon vai carregar os nomes deles perante Deus sobre os seus 2 ombros de lembrança, ou seja, ele vai ver esses nomes das tribos escritas, vai lembrar a tzidku deles, como eles foram boas pessoas. Então Aharon ia servir no Beit HaMikdash, mas estava ali com os nomes de 12 tribos do povo de Israel para lembrar o mérito deles.